Bom dia com Jesus. Amém. Vejamos aí só o versículo 18 do livro de Ruth, onde vocês procuraram. O tempo melhorou, não é, com a chuva. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso. Porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. O Senhor abençoe isso. Podeis assim. Eu estava pensando, vendo aqui na hora da escola, porque, afinal de contas, a missão mais árdua que existe é essa de você ser homem. Deus quis assim, Hebreus capítulo 5, né? E ter que ser Deus ao mesmo tempo. Ser homem e ser Deus. Como é que vai entender isso? Porque para você crer que Deus é quem nos adverte, nos corrige, ou então, se a gente pensa que é o homem, eu acho que deveria deixar esse homem falando sozinho, não é? Então é muito custoso. Os anjos atentaram para isso. E me veio ao coração. A melhor coisa que uma avó, uma tia, um primo, uma prima, alguém que tem cuidado por família, por criança, pode fazer é ser um instrumento para que essas crianças estejam na escolinha cedo. Na igreja, na escola, aqui sentadinhos aí. Isso sim. Então, me veio ao coração aquilo como uma inspiração. E eu tenho que crer nisso. Quando vocês fazem isso, vocês estão fazendo uma coisa que somente vocês podem fazer. E Deus faz através de vocês. Trazer essas crianças. E é tudo que se pode fazer. E se nós amamos alguém, o que nós podemos fazer, dentro dos nossos limites, sem dificuldades maiores, é trazê-los na casa do Senhor. Isso não tem prêmio maior do que esse. Trazer para a escola cedo, não é? Agora você analisa, quantos queridos seus estão aqui na escolinha dominical? Quantos? Pelo seu esforço, pela sua diligência. Pense nisso. Agora, vocês, a mocidade, tem que entender uma coisa, que a hora que nós estamos vivendo não é uma hora de cedermos às cobranças naturais. As cobranças naturais da vida. Porque cedendo a essas cobranças é que o mundo religioso caiu no estado que está. Chega o carnaval, tem que fazer um carnaval paralelo. Cantando hino e dançando e saltando, né? Chega o Natal, é aquilo que você já viu aí. Chega outra coisa, é assim por diante. Festas juninas e até para sair, que é a melhor coisa que você pode fazer é pescar, estar mais perto de Deus, estar no mato, estar na margem do rio, acampar. Tem espíritos que estão terríveis aí dentro desse campo. Você não deve fazer no espírito que o mundo está fazendo. Tem que fazer por uma direção de Deus e não simplesmente por um espírito, né? Estava pensando, esse espírito que caiu no mundo, de jovens irem para outros países. É um espírito que caiu. As pessoas querem mudar para os Estados Unidos. Brasileiro é invocado com os Estados Unidos.
Então passa ali rastejando na barreira do México, arriscando até a vida para entrar nos Estados Unidos, clandestinamente, coisa e tal. É uma aventura, é uma emoção. Então tem gente assaltando por emoção. É a era da emoção. E fazendo isso e aquilo simplesmente por emoção. Então nós devemos ver que essa hora, eu acho que ter as suas... Você sabe como manter isso aí, se extravasar e ter seu lenitivo. Nós não vamos entrar muito nisso aí, não. Eu gostaria de saber se é certo irmãs, mas marcarem com quem vão lavar os pés. Agora, eu diria, está certo assim, se você tem uma rixa com a irmã, aí você dá um abraço nela e diz, hoje eu quero lavar seus pés. Termina de lavar, beija os pés dela, né? Dá uma mordida no pé dela, né? Depende do espírito que você faz aquilo. É claro que depende do espírito. Né? Mas eu estou falando de acerto, de vencer aquilo, né? Agora, não está certo, não. Ela está, a pergunta foi muito boa, então isso devia até ir para a escala da ministração para o batismo, viu? Acerca do lava-pés, ele já diz, olha, nós não devemos fazer isso. Às vezes fica até discriminando pessoas humildes. Eu acho que, dependendo do espírito, você devia até escolher uma mais humilde para lavar seus pés. No espírito que você vai fazer, não é? Dependendo, é claro. Não precisa nem falar isso mais. Mas a pessoa faz a pergunta num bom espírito para haver esclarecimentos. É a pergunta que edifica a igreja. Isso aí está errado, não está certo. Quer dizer, justamente são 3 ordenanças de Jesus que deveriam ser encaradas da maneira mais séria possível. É o batismo, a comunhão e o lava-pés. Eu, por exemplo, eu jogo a toalha para um irmão, mas eu não quero lavar os pés de obreiros, porque já estamos assim, não é? E nem repetir também, eu quero sempre lavar os pés de um que eu ainda não lavei, não é? No meu caso, que sou o primeiro a fazê-lo. E tem muitos ali, rodeados ali, de repente eu jogo a toalha para um lá atrás, assim, no bolo lá, não é? E começa assim. Agora, deixa acontecer, é com quem der certo. Não vai já segurando na mão uma da outra, não, como está sendo visto aí. Não vai, mesmo sendo filha. Por que isso? Você não deixa, você está se privando de um privilégio. Está se privando de um privilégio muito grande de lavar os pés de uma pessoa que talvez você nunca mais vai ter essa oportunidade, não é? Eu lavei os pés do irmão Leopoldino aqui e logo Deus o recolheu. E como de outros. Nunca mais aqui nessa dimensão. Deixa acontecer naturalmente. Vamos fazer assim, não é? Amém? Agora, isso deve ser lembrado no dia da ceia, apenas que na escola dominical não são todos que vão lavar os pés que estão aqui. Eu não estou programando essa série Ser Filho, ela não é programada, vocês estão percebendo. Tanto que
eu quero observar hoje que esse ser filho não vem responsabilizar também o ser filho, o filho, mas ser pai também, ser mãe. Porque, sem dúvida alguma, para ser filho, depende muito do pai, da mãe ser mãe. Sabendo também que para serem pais, eles tiveram que ser filhos primeiro. É filho porque nasceu de mulher. É o caso de Jesus Cristo. Ele é filho porque nasceu de mulher. É Deus sendo filho porque nasceu de mulher. Estou gravando a mensagem do irmão Brano aí, e ele fala sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Tem gente que fica assim, baratão, mas que negócio é esse? Ele fala que não existe isso e agora, depois de revelado, se você quer encarar o ofício de Deus, esses três ofícios como pessoas, quer dizer, ofício se manifestando como pessoas. Quer dizer, Jesus Cristo é pessoa. O Espírito Santo, quando Deus quis se representar em forma de Espírito, foi através de uma pomba, não foi através de um homem. O homem foi o Cordeiro, Jesus. Agora, essa terceira pessoa como ofício de um só Deus, se manifesta em pessoa através da igreja. O Espírito não pode entrar em morfe e teofania, a não ser através de corpo físico. É uma manifestação de Deus. Deus se tornar visível. Por isso que João disse, o Filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Porque a teofania é justamente uma manifestação de Deus. Uma aparição de Deus. Para ser visto pelos olhos de outrens. Então, essa manifestação, essa teofania do Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, agora nós podemos falar isso. Eles falam com três deuses. É através da igreja. Tanto assim que o corpo de Cristo é que é o Filho de Deus hoje, na terra. É o corpo de Cristo. Essa é a igreja. É muito bonito, é muito simples. Em ofício ele está na intercessão, o Cordeiro Sangrento. Ele é o Cordeiro Sangrento, ele está na intercessão até que se complete esse número e então ele deixará o trono. Vão cessar todos os ofícios e ninguém nunca vai ver três deuses. Três pessoas lá em cima. Ninguém. Sadum Sundar Singh foi lá, não viu. João foi lá e não viu. Paulo foi lá, não viu. O irmão Brana foi lá, não viu. E Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Quando chegar lá procurando o Pai, ele vai responder a mesma coisa. Quem vê a mim vê o Pai. Agora sim, dessa forma está bem. Então, essa manifestação se limita à dimensão humana com essas etapas na vida, com essas responsabilidades, com essas incumbências e condições de nascer, ser filho, ser pai. Então, para ser filho, é necessário que haja pai também. Isso responsabiliza muito os pais.
Por exemplo, nós temos aqui, eu observei uma coisa muito importante, é sobre exigências, conselhos, responsabilidades e pedidos impraticáveis, insuportáveis, incabíveis, que muitas vezes os pais atribuem aos seus filhos, esquecendo-se de que eles são humanos e de que um dia também eles foram crianças e que um dia também eles tiveram a fase de filhos. Porque quando é o caso, quando a moça se casa, ela passou a fase de filha. Ela não é só a filha da mamãe, do papai, e que tem que dividir o tempo do lar com o papai e a mamãe, aquele agarramento com a família, que prejudica a vida conjugal, o lar. Ela não é mais somente filha. Ela não está dentro dessa fase de ser filha, ela está dentro da fase de ser esposa, de ser mãe. É a mesma coisa acontecendo com o homem. Ele quer ser sempre o filhinho da mamãe. Não, não é o filhinho da mamãe mais não. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher, os dois se tornam. Então ele passou aquela fase que ele era filho. Agora ele é marido, ele é pai. Potencialmente, mesmo que ainda não tenha ganhado filho, mas potencialmente ele é pai. E por isso, olha, hoje nós vamos ter um culto diferente, eu creio. Eu quero mostrar uma relação, uma exposição de motivos pelos quais, através dos quais, muitos lares vão realmente chegar a pique, vão ser desfacelados. Muitos casamentos não vão à frente. Então, a gente, lembrando de dados, de reclamações dela, dele, então a gente pode fazer uma relação de motivos, através dos quais o casamento vai perdendo sentido para ela, o casamento vai perdendo sentido para ele, e ela constata muito cedo que o casamento não é aquela fantasia que ela botou na cabeça e fez questão de tanta coisa no dia do casamento para depois, como um papo de anjo, fazer... Né? Não é assim. Então, se alguém quiser me oferecer relação de motivos, eu aceito, até na hora da preliminar. Relação de motivos. Você pode fazer com letra legível. Letra legível. Isso vai gerar talvez uma série também. E nós vamos também encarar a coisa, isso como preleção, encabeçar já o estudo, né? Que um pastor me disse, pastor, tem mais de 10 anos, o senhor prega só sobre casamento. Por quanto é mensagem sua, tem casamento no meio. E eu disse, espera aí, qual é o assunto que mais interessa hoje para uma noiva? É o casamento, não é? Para um noivo. Para mim, a única coisa que Jesus está pensando nesta hora é no casamento dela. Ele não está incomodando com o mundo mais, não. E desde o princípio, lá no Éden, o problema foi o casamento. Lá no dilúvio foi o casamento. Lá no derramamento de sangue foi o casamento. E o batismo do fogo vem como resultado de casamento.
E, enfim, a coisa está presa exatamente nisso, desde o Éden. Agora, eu acredito que o casamento por revelação, eu não os dou isso como regra, por revelação, traz filhos por revelação. Não fica velho. Aliás, é uma coisa que deve ser repetida para a segurança de todos. Se você tem um problema de casamento, divórcio, ou tenha ou não tenha, essa mocinha devia estar lendo casamento, divórcio. Esse rapazinho deveria estar lendo casamento, divórcio, periodicamente. Ah, já li essa mensagem. Então, aqui na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 235, isto é uma coisa muito forte, não sei como apresentá-lo. O que irei fazer quando tenho homens e mulheres assentados aqui na minha congregação, alguns dos quais já têm sido casados 2 ou 3 vezes, homens bons, boas mulheres, todos em desordem. Eles estavam casados, socialmente eles estavam em ordem, mas o profeta disse que eles estavam em desordem. O que foi a causa disto? Exatamente, ensinamentos falsos. Exatamente, não esperaram no Senhor. A questão toda está, porque não esperaram no Senhor. E deram um passo no escuro, vamos dizer assim. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não que o homem ajuntou, que Deus ajuntou. Quando você recebe uma revelação diretamente de Deus, que aquela é sua esposa, aquela então é sua esposa para o resto de sua vida. Porém, o que o homem ajunta, qualquer um pode separar. Mas o que Deus ajunta, nenhum homem deve se atrever a tocá-lo. Portanto, o que Deus ajuntou, ele disse, não separe o homem. Não que algum magistrado meio embriagado ou qualquer outro ajunta, algum pastor caído da graça, com um monte de credos, um livro que os deixaria fazer qualquer coisa no mundo e a palavra de Deus jogada bem ali. Vem, eu estou falando sobre o que Deus tem ajuntado. Inclusive, eu quero que seja associado à mensagem, o sinal, no dia de casamento, aquelas referências sobre televisão e controle de natalidade. Anexar ao presente de casamento, a mensagem sinal, as referências sobre televisão e casamento e controle de natalidade. E quaisquer outros irmãos, casais, que queiram se orientar pelo profeta, devem ter essas referências. A igreja deve imprimir o suficiente para que todos os casais tenham isso aí. Por quê? Ali é a irmã Brana respondendo. Vocês se sentem, marido e mulher, e vão estudar a coisa. Estudem a coisa. Porque ali ele responde pelo que ele ensina. Agora, baseado nisso aqui, é lógico, nós vamos, pelo bom senso, nós vamos entender que um casamento dessa natureza, que o irmão Branham está dizendo aqui, eu não quero dizer que só vai trazer sementes elegidas, mas eu acredito e tenho que crer que isso ocorre com toda a Bíblia, e isso aqui é o pilar de fogo. Quando a pessoa está discutindo com casamento e divórcio, está discutindo com o pilar de fogo. Está discutindo com o pilar de fogo. É isso aí, ó. Não foi uma inspiração, uma coisa que o irmão Branham achou que era.
Tanto que todas as perguntas e respostas do próprio irmão Branham devem serem conferidas com esta mensagem. Todas as perguntas e respostas sobre selos, sobre milênio e coisas assim, parte doutrinária, devem ser checadas com os selos. Ah, mas então, irmão, sim, ele falou sobre os selos 20 anos atrás, antes de revelar os selos, ele falou errado. Ele falou dentro do conhecimento dele. E ele disse, eu falei errado isso aqui. Não era a hora da abertura daquilo. Porque, por isso que muita gente tropeçou e morreu. Porque não tiveram a revelação da etapa em que o irmão Branham falou aquilo. Isso é muito importante. Agora, a pessoa praticamente fica sem saber, entra numa dificuldade tão grande, porque, então, afinal de contas, o que é essa revelação, hein? O que é essa revelação? Que ela é minha esposa, que ele é meu marido. O que é essa revelação? É a mesma coisa você perguntar o que é essa revelação que deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é essa revelação que o irmão Branham é profeta, é Elias? Você acha tão simples assim? Agora. Mas fica do lado de fora. Vai lá para o conhecimento, para o limite denominacional. E vê se eles vão ter o irmão Branham como profeta, eles vão ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, vão ver o Pai no Filho. Não vem. Então você pergunta, o que é essa revelação? É a mesma coisa. A ponto de o profeta dizer que se você vai morrer sem ela, então é quando você deve se casar. Agora, para mim, o ser filho está dependendo muito lá da terra, quer dizer, uma árvore que exige uma terra de cultura, aquela semente cai numa terra de pedregulho, de cerrado, ela nunca vai ser o que ela seria na sua terra própria. Agora, se ela é semeada numa terra própria, ora, ela vai ser realmente o que ela deve ser. Aquele jatubazeiro enorme, frondoso, e que alguns homens não dão conta de abraçar, depois de determinados anos. Árvores enormes, mas com terreno próprio. O irmão Branham creu nisso. Ele foi fundamentalista, ele diz, eu sou fundamentalista. E nós devemos ser fundamentalistas. Porque sendo fundamentalistas, ainda que nós nos encontremos reprovados, indignos, quase na condição de perdidos, mas nós não fugimos. Por quê? Porque nós não fugimos do fundamento. Então nós devemos ser fundamentalistas. E por deixarem de ser fundamentalistas, é que edificaram na areia. Porque desprezam o fundamento. Agora, isso deveria ser encarado como um fundamento. Porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu não sei quanto tempo a igreja vai ficar. Essa criança aqui foi dedicada aqui hoje. E daqui 20 anos ela está com 20 anos de idade. Se houver tempo para isso, 30 anos, 40 anos, você vai ouvir uma fita do irmão Branham. Então tem criança chorando, até parece que atrapalhando na hora ali. Eu penso assim, essa criancinha que estava chorando ali naquela hora, em 53, com quantos anos ela está hoje? Aquela pessoa? Em 53, 42 anos de idade. Agora, pregando a emergência que ele estava pregando, quem pensava? Às vezes a mãe olhava para aquela criança e diria assim, bom,
Graças a Deus nós não vamos ter tempo. E assim viveu a igreja primitiva. E o bom é que toda a igreja vivesse, toda a igreja fosse fundamentalista. Ele disse, eu sou fundamentalista. Me dizem que eu sou tipologista. Disse, Jesus também o foi. Os apóstolos foram, toda a Bíblia foi. Escritas em tipos. A Bíblia Sagrada foi escrita em tipos. E os tipos vindicados, reconhecidos, que são o que realmente mostram ser, não falham definitivamente. Agora, ele disse, essa é a razão de nós termos aí o que temos hoje. Então, filhos jogados para um lado, filhos jogados para o outro, e simplesmente se adaptando a uma era de contratempos, de tanto paradoxo, de tanta incoerência, de tanta demência, mas aclimatados àquela condição. Mas, na verdade, se nós pegássemos a vida de 40 anos atrás e a colocássemos aqui agora, nós não suportaríamos. Que tal um homem, um rapaz, 40 anos atrás, 50 anos atrás, saísse na rua e visse uma mulher de short? Era sócio de uma associação comercial, e na época do carnaval eu vi um bolo de gente lá na porta da associação, e todo mundo ajuntando ali, até que eu consegui ver que era uma moça muito bonita que tinha aí, e foi barrada porque ela queria entrar no baile, na associação, com um calção que frouxo batia nos joelhos. No carnaval. Agora, de que jeito que elas estão dentro de casa, na rua? Às vezes você pega aquele povo, o ímpio mesmo, o descrente de 50 anos atrás, e joga ele de uma vez. É a mesma coisa de Santos Dumont ressuscitar agora. Ele vai perguntar a um menino o que é aquilo que está fazendo, aquele risco no céu. O que é aquilo lá, menino? Ah, mas você não sabe? Isso é miragem, é jato. O que é jato? É avião. Você é o pai da aviação e não sabe? Deixa Lutero ressuscitar hoje e visse a igreja luterana. Misericórdia. Faz graça, não é? Mas a verdade é essa. A verdade é essa. Então, a igreja é fundamentalista. Ele disse, eu podia ir para casa a pé, mas Deus me deu um automóvel. Havia tempo que eu tinha que ir a pé ou a cavalo, de carroça. Tudo bem. Agora eu vou de avião, lá em São Paulo, vou no Rio de Janeiro, vou nos Estados Unidos, na Europa, seja onde for, você vai de avião. Você não vai tentar fazer essa viagem daqui e ali. Olha, a gente sair daqui para ir lá na Macambira. Macambira compreende todo o Jardim América, assim, pelo Duvic, tudo é Macambira, Fazenda Macambira. Era uma jornada. No exército a gente fazia isso, aí era uma caminhada. Rastejar na Macambira dá tiro de fuzil. Era uma jornada. Agora, quem mora na Macambira está morando no centro de Goiânia. Então você não pode ser fundamentalista nesse sentido. Mas manter-se no fundamento moral e espiritual, isso aí é outra coisa. E essas crianças, essa gente nova, está sofrendo isso terrivelmente. Por quê? Se vocês, mocinhas, querem tomar o trem da alegria, vocês terão que deixar
alguma coisa para trás, que é fundamental para a sua vida cristã. Você não pode tomar o trem da alegria na hora, porque você é fundamentalista. Quer dizer, essa moça, ao lado de sua mãe, vindo para a igreja, sentando com sua mãe, coisa e tal, e que não está cobrando tanto os seus direitos de mocidade, ela o que é? É obsoleta? É criticada? Eu fiquei sabendo, não daqui, mas é um dos problemas que chega para mim de fora. Então, uma mocinha que se casou e teve o primeiro filho, e logo em seguida já está grávida do segundo filho. E a pressão que ela sofreu dentro da própria igreja, críticas de irmãs mais velhas, inclusive. É terrível, né? Críticas, afronta. Que absurdo! Você ainda está com um bebê ainda e já está grávida. Então, dá o seu jeito para ela. Qual é o jeito que você tem? É o jeito do trem da alegria. O trem do comodismo, o trem da razão, o trem que tem que deixar o fundamento para trás. Agora a razão entrou aí, como vamos fazer com isso? Deus tenha misericórdia. Agora, a igreja é mulher. E como a mulher está fora de seu lugar, quer ser homem, inconscientemente, a igreja, ela procede da mesma forma. O papel é vice-versa. Ela não se coloca no lugar. Porque se colocando no lugar, isso significa posição. E o posicionamento é a maior arma, é a maior defesa, é a maior tranquilidade. É quando o homem e a mulher, a igreja, se encontra devidamente posicionada. Então você não pode se posicionar sem estar sobre o fundamento. E a posição, então, é que dá a tranquilidade de espírito, que por sua vez é o significado da verdadeira paz e que da saúde, inclusive, porque a saúde física, orgânica, está relacionada com a saúde psíquica, que afeta mais diretamente o espírito da pessoa. Porque há doenças orgânicas na cabeça, o que pode ser até hereditário. Mas há distúrbios psicológicos, que não adianta nós queremos levar tudo no peito, como se fosse tudo material, tudo orgânico. Existe a parte psíquica. Não resta dúvida. Mas que afeta naturalmente a parte orgânica. Isso não tem que ver. Então, o que acontece? O filho, para corresponder com a responsabilidade dos pais para chegar à adoção, tinha um fator muito importante, preponderante, que não podia, e esse estava alheio à sua vontade, era a sua saúde. Era a sua saúde. A saúde estava implicada na adoção. Principalmente a saúde psíquica, o equilíbrio emocional. Porque, agora, preste bem atenção, você pegar a sua empresa e colocar na mão de uma pessoa, de um executivo que não tem equilíbrio emocional.
que vai mal psiquicamente falando. Ela vai de água abaixo. Agora o pai ia dar adoção para um filho que, embora sendo obediente, ele não reunia condição psíquica, saúde, inclusive saúde física, para corresponder com a responsabilidade de seu pai. Porque a família era uma coisa sublime. A família era olhada pelo aspecto que o irmão Brana disse. Depois da salvação, família. Ele diz, primeiro Deus, segundo sua mulher, seus filhos, terceiro você. Primeiro Deus, segundo seu marido, sua família, terceiro você. E a família era olhada dessa forma. Então você diz, o que é fundamento desse? O fundamento é esse. Agora, o que nós encontramos? Nós encontramos vacas investideiras que se investem se você apontar o dedo para uma filha, para um filho. Mas, no entanto, ela mesma está matando aquela pobre mocinha, aquela pobre criança. Mas você não pode apontar o dedo para ela, que é uma vaca investideira. Ela nunca foi uma boa mãe. Ele nunca foi um bom pai. Você não pode apontar o dedo para um filho que ele mata até. Mas vai ver, ele está matando o filho. Então, ser filho depende de ser pai também, de ser mãe. Afinal de contas, a forma vai determinar a forma do bolo. Se a forma é quadrada, o bolo é quadrado. Se a forma é redonda, o bolo vai ser redondo. Agora, é claro, analisando dentro de um aspecto fundamental. Então, nós vimos a forma de Deus trazer, a forma que Deus trazer seus filhos através da palavra, porque isso traria somente filhos genuínos. Mas, todas as vezes que o pregador fala sobre isso, ele tem que explicar que Deus permitiu a queda para que ele pudesse manifestar seus atributos. E que esse tempo que o homem tem aqui, esses milêniozinhos diante de Deus, isso não é tempo para Deus. Isso não alterou a natureza, o programa, vamos dizer, o computador de Deus. Não alterou nada. Não foi um vírus que entrou lá. Essa batalha começou nos céus. Deus, como diz, então vamos lá na terra. Vamos fazer esse palco lá. Porque lá não tem mais nada, no céu não tem nada de Lúcifer, de anjo caído. Os anjos que estão, os séquitos de Deus lá, é tudo puro, nunca rebelaram e nem jamais rebelarão. Então vem para aqui. E por que não ser fundamentalista? Quer dizer, a pessoa não sendo fundamentalista, ela não busca a realidade do Gênesis e nem tampouco do Apocalipse. Isso por quê? Por que que o diabo chegou até a matar o irmão Brana quando ele ia voltando com a mensagem, a trilha da serpente? Agora, por quê? Eu digo mesmo, por que pessoas sentem mal ao ver aquela fita, aquela montagem que eu fiz da tentação? Mas por quê? Porque aquilo ali é a trilha da serpente. E espírito religioso sente mal. A verdade é essa. Pega aquilo lá e vê. A pessoa não tem coragem de encarar aquilo. Aquela montagem, aquela fita ali, se for encarada da maneira que...
assim, em espírito mesmo, você nunca cairia na conversa da serpente. Você viu como é que a serpente aparece? O que era a serpente? A meiguice, a fragrância, a ternura da serpente. Então, o diabo odeia o ser fundamentalista. É claro, dentro do fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque Paulo foi fundamentalista. Efésios 2:20. E Paulo foi um gerador de filhos. Isto quer dizer, um revelador de filhos, edificador de filhos, edificador da igreja filho. E ele tinha que ser fundamentalista. E ele foi tão fundamentalista que ele disse: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, ele disse, não como a serpente enganou Adão, como a serpente enganou a Eva. Aí depois disse, e a mulher sendo enganada. Efésios 2, a partir do verso 9. Sendo enganada. Veja como ele não podia esquecer, ele não podia deixar o fundamento lá. Você nunca acerta a sua vida se não buscar a rodilha onde você quebrou o pote. Agora, isso é na linguagem do baiano, mas é fundamental. Ah, está de cara, quer consertar no meio, pô, remendo, vestido novo, de pano novo e vestido velho, o rombo vai ser maior. Remendo de pano novo, em vestido velho, o buraco vai ficar maior, além de ser feio, esquisito. É uma coisa desconexa. Ir lá na loja comprar um pedacinho de pano para botar num vestido velho, desbotado, remendar. O rombo vai ser maior. Então, os baianos diziam assim, quando a pessoa queria consertar pela metade do caminho, vai buscar sua rodilha onde você quebrou seu pote. Porque elas carregavam, as baianas carregavam um pote d'água na cabeça. Uma rodilha de pano, foi assim para amaciar e equilibrar aquilo, subia morro, descia morro, com um pote na cabeça, pote d'água na cabeça. Agora, naturalmente, alguma escorregava de vez em quando, tropeçava e pá, quebrava o pote. Aí vai embora para casa, vai buscar a rodilha onde você quebrou o pote. Ah, mamãe, me dá outra rodilha. Vai buscar a rodilha onde você quebrou o seu pote. A irmã Brana vem e diz e fala a mesma coisa em outra linguagem. Ele diz assim, você quer acertar? Vá lá naquele lugarzinho onde você saiu. Olha, você vai numa viagem e errou a estrada, o que tem que acontecer? Você tem que voltar lá naquele ponto. Agora, nesse programa de Deus, para trazer seus filhos, você não pode julgar nenhuma pessoa pelo que você sabe que ela é como ser humano. De forma alguma. Agora, Deus adormeceu Adão. Eles dizem sobre a anestesia. Né? Eu pregava isso na praça, eu gritava sobre isso. Não, antes do médico, os médicos, os cientistas descobriram a anestesia, Deus já tinha anestesiado Adão lá no Éden. Quer dizer, Deus adormeceu Adão, tirou a Eva dele. Com o propósito de que ela fosse sua disjuntora. Por quê? Como integrante dele, porque ela estava nele, ele era macho e fêmea. Isso combina com a criação de Deus, até então, é claro.
porque não existia outro ser humano. Não existia outro ser humano. E Deus, então, ele não fez aqui um manequim de barro, porque foi o que ele fez, e diz, esse aqui vai chamar Adão, e agora eu vou fazer esse aqui vai ser mulher, vai ter útero, ovários e trompas e coisa e tal, assim, vai ser mulher, não é? Mulher. Esse aqui é homem, não vai ter essas coisas. Então, por isso, para andar esganchado a cavalo, na moto se tem, e outras coisas. Agora essa aqui não, essa aqui vai andar de Sião, né? Se for andar a cavalo, é de lado, não é? Então, ele pegou e fez isso aqui. Ele não fez isso, um manequim aqui e outro aqui, para esse aqui ser Adão e esse aqui ser Eva. Não, ele fez um. Soprou em suas narinas. E o sistema todinho funcionou ao mesmo tempo. Cardiológico, nervoso, sanguíneo, cerebral e tudo. Agora, ele pega e adormece Adão, tira da sua costela e faz essa mulher. Tira dele essa parte, tirou dele. Agora ficou só homem. E só mulher. Essa aqui é mulher, esse aqui é homem. Ora, com o propósito de trazer filhos. O filho já estava no propósito dele. A queda não apanhou a Deus de surpresa. Ele sabia que a Eva ia cair. Agora, Adão não podia cair. A serpente não podia fazer isso com Adão, ele não traria semente através de Adão. Ele tinha que trazer semente. Então, se a coisa fosse somente fruto, maçã, ora, então, por que não levar o Adão mesmo a comer a maçã? Hein? Por quê? Ela podia ser uma serpente fêmea, muito bonita, seduzir Adão e levá-lo a comer uma maçã. Podia ser o contrário? Não. Deus tinha esse propósito. Ele traria de todos os modos seus filhos, pela palavra. Isso não mudou, diz o Montbrand. Ele disse, essa poeira cósmica, juntada ao petróleo, está lá, a colher, uma colher de potássio que restou de Jó, foi chamada. Foi chamada, por isso ele havia declarado, eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai me chamar e eu vou lhe responder. Então não mudou. E o trabalho que nós temos de ter, conosco mesmo, é termos uma sintonia com esta filiação, que desse adormecimento nós sofremos essa condição de nascermos do sexo, vivermos do sexo, morrermos por causa dele, porque você pode entender, tudo é por causa do sexo. Morrer por causa dele. Então, ser chamado pela palavra do mesmo forma. Agora, essa chamada você recebeu. Essa sintonia você tem que ter. Você tem ela. Então, escuta aqui. O que eu devo fazer? Eu estou caindo no buraco, eu ouvi essa expressão. O que eu posso fazer? Mas tem uma coisa, eu não consigo ir embora dessa mensagem. Eu não consigo descrer nesse profeta. Eu não consigo, de maneira nenhuma, me desligar dessa verdade, dessa mensagem. Vejo que eu estou caindo no buraco.
Eu creio perfeitamente que essa é uma característica, como diz o Mombrano, não defendendo a ignorância, não defendendo o pecado, não defendendo a carne, mas é uma característica perfeita de que o espírito da mensagem está nessa pessoa. De todos os modos, esse espírito é que é a semente. O casamento, sem dúvida alguma, é estar em. Casamento é estar em. Não é apenas estar com. O casamento que é estar com, ele é simplesmente suportado. Se Deus apenas estivesse conosco, nós já teríamos rodado há muito tempo. Há uma promessa de Ele estar com. E eu não duvido, diz o profeta, que Ele está com as igrejas que curam em seu nome, e têm alegria, e cantam, e louvam, e falam em língua estranha. Agora, estar em, aí já é outra coisa. O casamento é estar em. Sara, por estar em Abraão, não morreu. Agora, tudo em função de quê? Do filho. Por que aquele drama todo de Sara não morrer? Porque a sentença era morrer. Você sabe disso? Sara teria que morrer. Sabia que Sara teria que morrer? Você tem que concluir isso, fazer essa conclusão sua. Isso é fundamento para nós. Sara teria que morrer. Ela morreria sem dúvida alguma. Mas ela estava em Abraão. E o drama todo envolvia o filho. Ela ia morrer exatamente por causa do filho que estava sendo prometido. Agora nós estamos aí dizendo assim, eu vou ter 2, nós vamos ter 3, nós vamos ter só um. Não, eu vou ficar 3 anos sem ter um, e daí 3 anos, na hora que se tiver maiorzinho, nós vamos ter outro. Não, daqui 5 anos eu quero outro. Daqui 1 ano eu quero outro. Não, eu vou deixar passar, daqui 1 ano eu quero outro. Respeitando tudo que seja circunstâncias e coisas, não é? Está bem. Então, daqui 3 anos, eu quero outro. Não era questão. Sara nem queria, ela não aceitava que se Abraão chegasse para ela e dissesse, ô Deizinho, minha velhinha, com aquela boca murcha beijando ela, né? Não sei se ele, né? E dissesse assim, Abraão apareceu, Deus apareceu para mim e disse que nós vamos ter um filho. Aí que ela ria na cara dele. Fala, não escarnece de mim, você está brincando. Meu velho está caduco, tadinho. Caducou primeiro que eu, pronto. É o que ela ia dizer, né? Agora, ela ouviu por trás da tenda. Porque hoje os meninos não deixam os mais velhos conversar, mas lá a mulher não se metia em conversa de marido, não. Ela ainda foi até indiscreta, ela ficou escutando lá da tenda. O que é? Não, eu tenho que pedir minha mulher, porque se ela não assinar, acabou. Eu tenho que falar com a fulana, porque senão a taboca racha, né? Mas aí então, veja só, ela não poderia aceitar de forma alguma, e na verdade a sentença para Sara era morte. Mas como ela estava em Abraão,
E você vai fixar isso. Todo drama, todo dilema, todo complexo, aquele complexo todo que envolveu a vida de Abraão, a esterilidade de Sara, tudo isso estava envolvendo o Isaquim. O problema era o Isaque. E você não pode entender definitivamente, pela mente humana, que todo esse complexo que está envolvendo sua vida, toda essa dificuldade, toda essa incoerência, todo esse paradoxo, contraste que está havendo, envolve exatamente o Filho. Agora, se estamos nele, não temos como morrer. Se eu dissesse, vamos fechar hoje o assunto ser filho, então ele estaria sendo fechado com chave de ouro. Você já pelejou para viver sem uma pessoa? Já pelejou? Você já xingou aquela pessoa de longe? Já aborreceu? E de repente você descobre que ela não saiu de você? E de repente você descobre que ela não saiu de você? Você, preste bem atenção. Eu vou falar baseado no que o irmão Branham disse na mensagem do sinal, que às vezes nossos espíritos ficam rebeldes, nós chegamos a pensar que não somos cordeiros. O que significa que nós não somos eleitos, que nós não temos a salvação. E eu tenho encontrado pessoas que têm dito, olha, eu já disse para Deus, em outras palavras, em muitas outras palavras, eu já disse para Deus, para Jesus, eu não vou ser o único perdido. Eu conformo com a minha perdição. Mas deixa eu sair. Porque eu não consigo, eu não admito que um crente seja como eu sou. Deixe-me perder. Mas que eu esqueça disso, que isso saia de mim. Mas não tem como sair. Eu não tenho como me ir. O que eu devo fazer? Seria como o profeta disse, olha, suga todo o sangue, tira todo o sangue, suga tudo de suas veias e bota outro sangue para dizer que você não é filho de seu pai? Não tem jeito. Se tirar todo o seu sangue, você morre. Se pudessem fazê-lo, então estaria aí a cura da AIDS. Era só tirar todo o sangue fora, jogar aquele contaminado fora e injetar um outro sadio. Então, esse estar em, não apenas estar com, estar em é que trouxe o filho genuíno. Nós não vamos ter tempo de chegar na Agar e nem mesmo na Ruth, que seria agora o próximo passo, mas só tem 1 minuto. Então, o estar em e o estar com. O estar com
adiantando um pouquinho, Agar estava com Abraão, trouxe Ismael. Estava com Abraão. Mas Sara estava em Abraão, trouxe Isaac. Aí você vai ver a trilha da serpente todinha, se você meditar, e você saberá distinguir realmente que o porquê do irmão Branham ser fundamentalista. Ele pega a coisa lá do fundamento, lá do princípio, e vem trazendo de fundamento a fundamento. E o estar em envolveu o filho Isaque, da promessa que seria então a sequência daquela escada: fé, amor, graça, perfeição. Isso aí está envolvendo diretamente a igreja. Eu digo assim, o Senhor diz, essa igreja, vocês não saiam deste fundamento, de estar em, e que só não morre, já não morreu, já não foi fulminado, porque está em. E envolve diretamente o filho. Você sabe que muitos homens descobrem mais tarde, talvez tarde demais, que eles insistiram, deram no pé para que aquela mulher, vamos individualizar, aquele homem insistiu tanto, até que aquela mulher veio ficar com ele, mas nunca nele. Porque quando você fica em cima de uma moça e atrás dela, para lá e para cá, e não dá brecha, não deixa a moça orar, não deixa a moça decidir, não deixa a moça à vontade, e fica em cima, e cercando, e por fim vira aquele casamento até forçado. Ela não tem segurança se ela está nele. Ele não tem segurança se ele está nela. Por isso, não insista com aquela mulher para que ela esteja com você. Mas o melhor casamento é esse. É aquele que um está no outro. Agora, isso significa o rapto. Determinantemente significa o rapto. Porque estar em Cristo não é estar com Cristo apenas. É o Espírito de verdade que o mundo não conhece, por isso não pode recebê-lo, mas habita convosco e estará em vós. São João capítulo 14. Estará em vós. Tudo isso, conforme São Paulo faz menção em Romanos capítulo 8, para a manifestação dos filhos de Deus. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo.